Amigos de Ideal Espírita, abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, sequenciamos mais um programa Vultos do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia Hugo Gonçalves, uma série da vida e obra de Hugo Gonçalves em capítulos semanais. Capítulo 3, Hugo Gonçalves, os primeiros passos. A vida de Hugo Gonçalves nunca foi fácil. Sempre muito trabalhador, passou momentos difíceis diante da saúde precária de Dona Dulce, sua esposa, que exigia, além dos gastos mensais, remédios e atenção. Neste tempo, já fora de Matão, mas ainda quebrando pedras, mudou-se para Campinas, no estado de São Paulo. Hugo tinha um amigo que frequentava um centro espírita na cidade, Júlio Sampaio, que o convidou para uma festa no centro. Lá chegando, viu que se tratava de um trabalho mediúnico, onde o espírito que vinha ao lado de qualquer pessoa se manifestava. Na sua vez, um espírito violento se manifestou, fazendo ameaças a Hugo, dizendo que iria persegui-lo. De nada adiantou a interferência do doutrinador. O amigo Júlio o orientou para que continuasse a frequentar o centro espírita até que o obsessor fosse doutrinado. Porém, para espanto do seu amigo, Hugo se negou a frequentar o centro por este motivo. Alegou Hugo que se o espírito o estava perseguindo, era porque ele o devia, então teria que pagar a dívida. Hugo, alma sensível, preferiu se reconciliar com o adversário, conversando mentalmente com o espírito até que o mesmo lhe perdoou. Feito as pazes com o desencarnado, Hugo Gonçalves foi convidado a retornar para Matão, onde passou a administrar uma propriedade rural. A saúde de Dona Dulce já estava normalizada, completamente boa. Nesse período, um familiar de Dona Dulce chamou Hugo para administrar uma fazenda no Paraná, até que foi direcionado pela espiritualidade maior a trabalhar na cidade de Cambé. Ali se instalando, a convite de Luiz Piscinin, iniciou sua missão como abnegado servidor do Cristo, administrando o lar infantil Marília Barbosa. Na sequência, ouviremos o depoimento do médico e dirigente espírita, Dr. José Antônio Vieira de Paula, contando como se aproximou de Hugo Gonçalves e a influência que recebeu do paizinho de Cambé para se converter ao espiritismo. Eu tinha atendido uma menina que havia tentado suicídio, já estava no 4º dia que ela estava internada, e era a 4ª vez que ela tentava suicídio, 16 anos de idade. E me chamava muito a atenção por ela ser uma menina de uma depressão profunda, mas com aquela vibração densa, pesada, de um ambiente escuro, de quem não tem fé, não tem esperança na vida. Eu passava a visita nos meus pacientes, quando eu a visitava, eu sempre deixava por último, porque ela estava com uma hepatite, e ela era uma tristeza profunda voltada para a parede. No 3º ou 4º dia, eu saí na hora do almoço e passei na frente do lar infantil aqui do senhor. O senhor estava saindo do centro. E eu senti aquele ímpeto de cumprimentar. Fazia 3 anos que eu estava em Cambé e não o conhecia pessoalmente. Eu falei, o senhor é o seu Hugo? Ele falou, sou. Me apresentei e contei para ele um pouquinho de quem eu era. Ele falou assim, vem hoje à noite que vai ter um estudo com o Dr. Luiz Carlos Pedroso. Ele é médico de Jola. Grande amigo, foi o orientador do início das minhas atividades espíritas. Já desencarnaram aos 15 anos. E eu vim à noite assistir aquela preleção maravilhosa sobre a vida depois da vida, sobre a reencarnação. Quando terminou, o senhor me convidou para ficar para a segunda parte. Eu não sabia o que era a segunda parte. E a segunda parte era uma reunião mediúnica. Aquelas pessoas do estudo foram embora e foram chegando as pessoas muito simples da periferia da cidade, foram assentando em torno da mesa, muito simples. E eu fiquei num banquinho ao lado. E o senhor Hugo perguntou, o senhor quer interceder por alguém? Palavra que eu desconhecia, interceder. E eu falei, eu gostaria, para uma menina que está internada. E pus o nome dela no caderninho que eu vim aprender a fazer com o tempo. Naquela noite, uma senhora na ponta da mesa começa
um movimento assim, de sofrimento, começa a dizer, que cheiro de vela, de velório. E eu não entendia que era um espírito que se comunicava, era meu primeiro contato. E o que está acontecendo comigo? E o seu Hugo, com aquela forma paternal, amiga, foi dialogando e conseguiu, depois de 5, 10 minutos de conversa, fazer aquela senhora entender que ela havia desencarnado e concluindo pela conversa que já fazia 4 anos. E ela saiu dali muito confortada, sentindo a presença de entes queridos. E eu saí dali impressionado. No outro dia fui para a Santa Casa, minha surpresa foi que quando eu entro no quarto da menina, ela estava sentada na cama sorrindo. Eu olhei para ela, falei, levei de quarto. Ela falou, não, doutor. Ontem, lá por umas 10 da noite, aquela sensação de vela, de velório, sumiu de dentro de mim. Eu falei, desde quando você sente isso? Ela falou, há 4 anos, desde que minha mãe morreu de um infarto do coração. E aí eu percebi, 2 pessoas foram curadas ao mesmo tempo e eu fui acordado para a realidade espiritual através daquela reunião com o Sr. Hugo. Se tornou amiga do Sr. Hugo, Dona Iraci Carpati, ela tem a mesma idade do Chico, era amiga do Chico desde os 30 anos, e ela me levou para dentro da casa do Chico naquela madrugada, onde poucas pessoas conseguem entrar, e ela foi me apresentar e falou, Chico, esse é o Dr. José Antônio, é lá de Cambé, do Paraná. E o Chico olhou, ele já estava surdo de um ouvido, já completamente, quase completamente cego de um olho, e ele diz assim, ele é Dr. José Antônio de Cambé, ele diz, do Hugo, lá do Imortal, o jornal Imortal, olha o Chico, né? Ele diz assim, daí ele fala assim, o Hugo é um grande trabalhador do Cristo entre nós. E aquilo me marcou muito profundamente, porque eu fui lá ver a figura mais respeitável do Espiritismo e descobri que aquela figura mais respeitável tinha o seu Hugo como uma pessoa muito importante para todos nós. O senhor Hugo Gonçalves, alma sensível e alegre, gostava de poesias e de cantar. Ouçamos algumas declamações que foram feitas em sua homenagem pelos netos Rocklerson Eliodoro, Keller Gonçalves e Eliomar Gonçalves. Eu gostaria de declamar uma poesia que se chama Palavras de Caridade, do Espírito Alta de Souza, que define a vida do seu Hugo, o seu exemplo, e da Dona Dulce, todo esse tempo. Diz assim: o apoio, a simpatia, uma oração apenas, carregada de fé na bondade divina, a bênção do sorriso, a página que ensina a vencer o amargor das lágrimas terrenas, o minuto de paz, o auxílio que armazena, na supressão do mal ao trabalho em surdina, o bilhete fraterno, uma flor pequenina, o socorro à brandura, a palavra serena, a esmola, a roupa usada, o copo de água fria, o pão, o entendimento, um raio de alegria, o fio de esperança, atitude sincera. Da migalha mais pobre, a dádiva mais rica, tudo que damos a vida multiplica nos tesouros do amor, da glória que nos esperas. Vem, Jesus, tirar as escamas dos nossos olhos para que vejamos a luz. Vem, Jesus, ajuda-nos a retirar as pedras inúteis e preservar aquelas outras que nos servem de degraus para a subida, a fim de sairmos do lodaçal que nós mesmos criamos com a nossa ignorância. Vem, Jesus, novamente transformar água em vinho puro, para que sob a tua misericórdia possamos nos transformar em seres novos. Vem, Jesus, abrir novas veredas de luz. Vem, Jesus, multiplicar pães e peixes. Vem acalmar as tempestades que nos ameaçam. Vem, Jesus, para mais uma vez nos falar ao coração, que ainda possamos ouvir a tua presença de luz e sentir a tua presença de luz a nos dizer: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vem, ó Mestre, abençoar nossos propósitos de bem servir. Vem, Senhor, deixa-nos prostrarmos aos teus pés e beijá-los com amor. Vem, Jesus, ajuda-nos a nos levantarmos, como fizestes com Natanael ben Elias. Vem, Jesus, ajuda-nos
a fazer como fez com o samaritano da parábola, que levantou o ferido e o levou a uma casa para socorro. Dá-nos, Senhor, 2 moedas que representam a sabedoria e o amor com que devemos socorrer os feridos da estrada. Muitas vezes nos chamou, muitas vezes não te ouvimos, mas agora, Mestre, depois de tantas quedas, apresentamo-nos com as vestes rotas em frangalhos, com as sandálias partidas, com os pés feridos nas pedras do caminho. Embora tarde, ouvimos o teu chamado e te seguimos segurando a nossa cruz. Perdoe-nos, Senhor, as nossas faltas, que são tantas. Permita, Senhor, de seguir as tuas pegadas, mesmo que sejam envoltos em lágrimas. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, vovô. E o semeador saiu a semear, com constância no bem, no trabalho e na oração. Preparava para a família ninho de amor e união, e esposou um anjo de mulher, educadora de rigor e gentileza. Anjo abundante de amor, renúncia, doação e nobreza. Beijamos suas mãos, dulce, doce princesa. E assumiu belos compromissos com o Criador, amparando filhas novas, suavizando dor. E se agredida a face, mostra a face do amor. Abnegado semeador. Marcas do tempo em sua pele e coração escrevem histórias de ensinamento, de evolução. E a colheita da semeadura vira ofertas ao irmão. Quão formosos são seus passos. Para nos esclarecer e evangelizar, com seu amor soube nos encontrar. Para nos instruir e fortalecer, com seu amor soube nos envolver. Obrigado, vô, pelos exemplos de vida, de homem, enfim, de espírito eterno em evolução. Vamos curtir outro momento do dirigente espírita Pedro Garcia com Hugo Gonçalves e mais 2 amigos, Júpiter Silveira e Tânia Regina Silveira, brincando e contando piadas, pois a alegria que estimula, nos dizeres de André Luiz, é irmã da dor que aperfeiçoa. E alegria era o espírito dominante de Hugo Gonçalves. Célio, ele era médico. Célio Gilo. Mas ele... Então nós fomos posar num albergue noturno. Ele ficou numa cama e eu fiquei do outro lado. Sim. Eu olhei em cima da mesa assim, eu vi um rolo daquelas, como é que chama? Barbante. Não, um negócio, né? Eu peguei, saí como foi daquele, fui lá e amarrei no pé dele. Não, amarrei no pescoço dele, né? Aí, quando ele estava querendo dormir, eu ia puxando devagarinho e ele puxava para cima. Aí eu ia soltando, até que uma hora eu puxei de uma vez. Acordou todo mundo no albergue. Ele deu um berro. Como ele gostava de piada, né? Tem uma piada muito interessante de um colega médico que veio aqui e falou para ele assim: seu Hugo, estava deprimido, doutor, né, meu colega médico, falou assim: seu Hugo, eu tenho 90 dias de vida. Aí ele olhou para o doutor e falou assim: calma, 90 dias passa logo. e o médico começou a rir. Médico espírita, da família. Começou a rir da piada e riram e saiu da depressão. E passaram a conversar e passou uma tarde agradabilíssima com ele. Quando pegou o carro no fim da tarde e foi embora, a depressão tinha ido embora. As brincadeiras dele. Então ele ia contando histórias e essa facilidade de contar uma piada, sempre uma piada de bom gosto, né? E voltar para o evangelho, né? E vinha às vezes de lá até de Uberaba a Londrina, andando no ônibus, caminhando, falando, exemplificando, brincando também, não deixava ninguém dormir, né? Então, essas coisas gostosas, assim, é muito bom de lembrar, é muito bom de lembrar. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série
Vida e Obra de Hugo Gonçalves. Voltaremos na próxima semana com o 4º capítulo da série Vida e Obra de Hugo Gonçalves, Fundação do Lar Infantil Marília Barbosa. Uma boa semana para todos e Ave Cristo em nossos corações.